Paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Pode tomar assento, irmãos. Pega a palavra do Senhor em tuas mãos. E abram comigo em 2 Timóteo, capítulo de número 2. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu vou passar alguns recados que chegou para mim hoje de manhã. Eu quero mandar um abraço aqui aos irmãos que estão pela internet. De manhã eu fiz uma ministração breve pela rádio, irmãos. Eu ainda não estou 100% da garganta. Passei aí por creio que foi uma breve pneumonia, mas sarei em nome de Jesus, para a glória de Deus. Essa enfermidade se dissipou em nome de Jesus. Eu fui curado. Confesso aos irmãos que eu fiquei triste alguns dias de não poder vir aqui. E chamei até o irmão Denilson pela internet e eu cheguei a chorar em casa, irmãos. De agonia, irmãos, de agonia, porque eu queria estar aqui. Nem sempre a gente está ali ouvindo a palavra, a gente está bem, a gente tem que estar em comunhão, tem que estar na igreja, tem que estar com os irmãos. E aquilo me gerou uma agonia há uns 10 dias atrás, eu comecei a passar mal. E Deus me colocou em espírito com os irmãos, foi uma bênção, a palavra de Deus, ela entrou na minha vida, ela me amansou naquele dia que eu estava irritado. Eu fui curado em nome de Jesus. Eu já estou aqui, graças a Deus. Eu vou ser até bem calmo, irmãos, porque a voz acaba muito rápido e começa a irritar e causa uma tosse, mas em nome de Jesus a palavra vai ser pregada aqui nessa noite, amém? Tem uma irmã que me procurou hoje de manhã, e essa irmã é uma bênção de Deus. Ela tem pregado muito a palavra de Deus para pessoas que não conhecem o Evangelho. O nome dela é Solange Caldas. Ela mora, se eu não me engano, o nome da cidade é São João da Boa Vista, na Bahia. E ela tem passado uma luta muito grande, irmãos, porque não é só porque ela tem pregado a palavra a pessoas que não conhecem o Evangelho, ou pessoas que estão passando por grandes problemas, mas é também porque ela mora na Bahia. E a Bahia é conhecida como a terra de todos os santos, não é verdade? E um pastor me disse uma vez que na Bahia tem festa todo dia. Todo dia tem um santo que comemora festa lá. Então o negócio lá é mais pesado do que aqui. Lá existe muita macumba, muita feitiçaria, muito candomblé. Tudo que você imagina que não presta, a Bahia tem isso sobrando. E essa moça, ela tem pregado muito o evangelho lá e ela tem sofrido muitos ataques. Porque as pessoas que não creem fazem trabalho para derrubar aquela que está fortalecida em Jesus. E ela orou para mim e falou: irmão, eu estou fraca e eu não sei o que fazer. Porque eu falei: irmã, se repreende aí, fala com Deus, tira isso de você. Ela falou: irmão, mas eu não consigo mais. Porque ela está sozinha, irmãos. E ela falou assim: eu preciso que você ore por mim. Eu falei: irmã, eu vou fazer isso à noite, lá na igreja. Vou fazer porque lá eu estou com uma massa. É uma massa que crê no Evangelho, é uma massa que vai me ajudar. E eu creio que nessa noite nós vamos fortalecer essa irmã. Ela sempre diz que nosso ministério é uma bênção, que a minha vida é uma bênção, que é para mim continuar desse jeito. Então essa irmã, ela precisa receber o nosso carinho nessa noite. Não só ela, mas como todos que estão pela internet que fazem o mesmo trabalho. E eu trago também um abraço caloroso da irmã Luciana. Ela aceitou de primeira a viagem de missão lá para Manaus, está lá, hoje visitou hospitais, não foi só para descansar não. Ela foi de férias, mas hoje já foi visitar o hospital. Amanhã ela vai para a igreja, vai fazer consagração logo cedo. Tudo isso, irmãos, é para que a nossa unidade, o corpo de Cristo, se fortaleça. A irmã Luciana, ela foi aumentar, a nossa tenda, foi aumentar as estacas, fortalecer o ministério. Então ela foi representar tanto o Ministério Eterna Gratidão, como a Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga Boa Vista, também como a igreja dela, a qual ela congrega, que é Comunidade do Rei. Tudo isso, irmãos, é para que a palavra de Deus e o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Então eu queria convidar os irmãos agora a se colocar de pé. Pegue a palavra, meu amado. 2 Timóteo, capítulo de número 2. A palavra do Senhor diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E é o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir as outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é fazer aquele que agimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas.
O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo, até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Pode tomar o teu assento, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite, meu amado, que quer me usar pela sua misericórdia para transmitir uma palavra, meu amado. Confesso aos irmãos que de manhã estive ministrando sobre Timóteo, sobre Paulo, e eu digo aos irmãos que eu me alegro muito quando começo a falar de Paulo, porque foi um homem corajoso, meu amado. Um homem que defendia de todo jeito o evangelho de Jesus. E tinha o maior carinho com a palavra de Deus. Mas ele tinha uma grande preocupação, que era com o desvio da sã doutrina, com a mudança da palavra de Deus, com a mudança da doutrina, com a mudança das regras que a palavra nos impõe. Meu amado, a palavra de Deus ela é simples e objetiva. Cabe a nós seguirmos a palavra de Deus para sermos salvos. E Paulo aqui começa a mostrar tudo aquilo que foi falado antes por Jesus. Paulo começa a dizer a Timóteo, seu cooperador, apadrinhado seu, uma pessoa jovem de extrema confiança de Paulo. Paulo estava ali em uma das suas quarta viagem. Em uma das últimas palavras, Paulo se dirige a Timóteo e diz a ele para ele continuar nessa fé, continuar. Porque ele sim, Paulo, estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. E precisava continuar, meu amado. Deus quer dizer uma coisa para você nessa noite. Se você se negar de pregar a palavra, você algemar a tua vida, a palavra de Deus vai continuar sendo pregada. Porque Deus vai levantar homens e mulheres capacitados e dispostos a pregar a palavra de Deus. Amados, confesso aos irmãos que Paulo, ele dá uma alegria. Pregar sobre Paulo é uma pessoa que diz assim: irmãos, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É uma pessoa que tinha ali uma bagagem. É uma pessoa que tinha, amados, um currículo invejável. Era um homem que era perseguidor de cristãos. Olha o que Deus faz, irmão. Olha o que Deus faz. Eu lembro da minha vida, quem eu era, amados. Blasfemava contra Deus, blasfemava contra todos, odiava crente. Amados, depois que eu tive um encontro com Jesus, a minha vida foi igual a de Paulo. Eu comecei a aprender a amar o Evangelho. Eu comecei a aprender a amar as pessoas, mesmo que as pessoas sejam meus inimigos. E Paulo instruía Timóteo, do mesmo jeito que ele instruía as outras igrejas. Éfeso, Esmirna, Filipenses. Paulo mandava ali as cartas. Não estava presente porque Paulo, ele abria igrejas e colocava pessoas ali de sua confiança. Mas muitas pessoas que Paulo deixava ali com confiança, traíam a confiança de Paulo e começavam a causar contendas dentro da igreja. Amados, a palavra de Deus é clara. Ela diz que onde está o trigo também há o joio. E não pode ser cortado porque senão mata, meu amado. Então nós temos que ter sabedoria, temos que ter ali a paciência e esperar no momento certo para trazer a palavra de Deus, a exortação. Eu não sei nem porque Deus mandou pregar isso hoje, irmãos. Eu fiz uma leitura de manhã no Pão Diário e Deus foi me alimentando, falando sobre a vida de Paulo, falando ali sobre a instrução a Timóteo, os cooperadores. Paulo foi usado por Deus para aumentar os ministérios ali, de colocar os diáconos, os presbíteros, os apóstolos, ensinar cada um no seu lugar. Cada um tem a sua função, meu amado. Cada um tem a sua função dentro da igreja. E quando nós se juntamos todos juntos e começamos a fazer ali, cada um a sua parte, meu amado, nós somos como um exército. E Paulo diz que mesmo sendo um exército de Cristo, um exército de Jesus, nós vamos passar pelo sofrimento que Jesus passou. Ele era Deus e não necessitava. Deus não carecia de passar por tudo aquilo. Mas ele queria sentir na pele como era ali ser maltratado, para mostrar que tem jeito de superar aquilo. Mesmo sofrendo ali a angústia,
aquela depressão, sendo chicoteado, blasfemado. Ele como Deus não precisava de nada disso. Mas ele mostrou que ele como Deus também estava ali para suportar todas aquelas dores. E Paulo começou a seguir a Cristo, começou a pregar o Evangelho, começou a ser martelado, começou a ser fuzilado, maltratado. Paulo estava ali, amados, fazendo a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, meu amado, é se humilhar. Fazer a vontade de Deus é falar a verdade, sabendo que aquilo vai doer. Porque, amados, quando nós falamos a verdade, somos apedrejados. Mas a palavra de Deus diz que nós não podemos se calar. Nós não podemos, precisamos pregar a verdade, precisamos exortar as igrejas em muitas vezes, irmãos, e criar inimigos dentro da própria igreja. Muitas vezes falamos e as pessoas saem de cara virada, não te dá nem a paz antes de ir embora. Amados, a palavra de Deus, quando ela vem, amados, ela vem para nos corrigir. A palavra de Deus, ela não veio para aumentar a tua sabedoria, te deixar inteligente, não, amado. A palavra de Deus, ela veio para salvar a tua vida. Ela veio para te levar para o céu, te ensinar o caminho. Amado, eu não tenho nada para te oferecer. Eu, Luciano, não tenho nada. Mas o que eu tenho, meu amado, eu te dou, está aqui, ó, a palavra de Deus para a tua vida, salvação para a tua vida. E esse era o ministério do apóstolo Paulo. Começou a colecionar inimigos, do mesmo modo que Jesus, do mesmo modo que os antigos profetas. Começou a apanhar como Isaías, apanhar como Jeremias. Mas Jesus disse bem claro, em alto e bom tom para ele, que por causa do seu nome, nós sofreríamos aflições. Mas aí tem uma vírgula, Deus diz assim, o Senhor disse, mas tem de bom ânimo, pois eu venci. Jesus disse, é com calma, é com paciência, é com os frutos do Espírito. Não adianta perder a cabeça. Naquele momento fazer as coisas sem tomar ali, sem analisar, sem consultar ao Senhor. Tomar ali uma atitude, amado. A palavra lançada não tem volta. Aquilo pode machucar. Não adianta você cortar a árvore e querer plantar uma e fazer com que a sombra seja a mesma, que não vai ser. Temos que ser mansos. Temos que ser sábios. Temos que plantar a semente e regar para que ela cresça. E com o cuidado que tinha ali o apóstolo Paulo. Mais um pouquinho à frente, abram comigo 2 Timóteo, capítulo de número 3. Em uma das suas últimas passagens aqui, com Timóteo, ele começa a alertar e elogiar, ao mesmo tempo que ele avisa que Timóteo vai sofrer. Do mesmo jeito que Paulo está sofrendo, do mesmo jeito que todos sofreram, Timóteo vai sofrer, mas ele era um menino, irmãos. A diferença era essa, Paulo já estava ali, né, aprendendo a cada dia. Paulo já era um mestre, mas Timóteo estava aprendendo. O capítulo número 3 diz assim, verso de número 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Percebam aqui, irmãos, que são os frutos do Espírito. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, qual me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Verso 12. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos, impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A palavra de Deus aqui é simples, irmão. Ela diz aqui, aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Aquele que não quer ser perseguido não quer compromisso com Deus, não quer compromisso com a igreja, não quer compromisso com a palavra. Por quê? A vida boa é hoje, meu amado. O problema é quando morre. Aí começa o problema. Mas para aquele que continua firme na palavra, aquele que gosta de viver piedosamente na palavra de Deus, quando morre, meu amado, tudo aquilo ficou para trás. Começa ali a alegria, ali começa a nova vida. Nós vivemos piedosamente, somos atacados, sofremos perseguição, apanhamos, somos blasfemados, somos caluniados, né? Se ajuntam com mentiras, se levantam contra nós muitas vezes, principalmente nós, irmãos, que pregamos aqui no altar a palavra, uma responsabilidade muito grande de falar do amor de Deus. E as pessoas com inveja, com calúnia, com contenda, se levantam contra nós.
Mas a palavra de Deus diz que profeta nasceu para apanhar. Mas aquele que apanha hoje, meu amado, lá na frente tem um nome escrito no livro da vida. A palavra de Deus diz que aquele que se humilha, esse será exaltado. Mas aquele que se exalta, esse será abatido. Aleluias. Forte a palavra, né, irmãos? É forte, mas é necessária, amados. É necessária para a nossa vida. Porque quantos pastores e quantas igrejas, não generalizando, irmãos, mas amansam o rebanho, amansam o ego da pessoa, tem medo de falar para não machucar, para não perder o dizimista. Aí falam no outro dia assim, irmão Luciano, você lá no Facebook detonou em cima da irmão da idolatria lá. Amados, hoje eu postei lá, Bíblia. Eu só posto no Facebook, quem me acompanha sabe, Bíblia. Eu posto lá sobre idolatria, eu lembro do irmão Paulo. Não tem olho, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não enxergam, tem nariz, mas não cheira. E os irmãos, alguns ficam bravos, se levanta contra mim, irmão, mas se levanta contra mim e fala um monte. Teve um monge que disse assim, eu estou com pena de você. Eu disse para ela assim, eu estou pouco preocupado com a sua pena. Eu estou pouco preocupado com o que você pensa de mim. Eu sou justificado por Deus, minha querida. E naquele dia, se eu não falar para você, eu vou prestar conta. Eu não estou nem aí para o que os outros pensam, amado. Eu estou aí para o que o Senhor pensa da minha vida. Para o que eu falo. Já cheguei a ponto, irmãos, de debater com o pastor no Facebook. O pastor colocou uma imagem sensual. Ele era o meu amigo no Facebook. E eu não gostei. Eu peguei um verso da Bíblia e mandei para ele. Irmão, se levantou, era o próprio Satanás falando comigo. Ao invés de ele entender que eu, como um presbítero, como um servo de Deus, esquece cargo, irmão, servo de Deus, não conheço a palavra, mas Deus me mostrou que está errado. Ele, como um pastor, tinha que entender que ele está errado, reconhecer o seu erro e se humilhar, irmão. Mas não, o que ele fez? Se levantou contra mim. Arrumar uma contenda, eu tive que excluir ele. Tive que excluir. Quer ser meu amigo, amado? Anda na palavra de Deus. Anda na linha. Saiu da linha, pegou atalho. Não me interessa. Vou pregar para você. Está errado? Vou pregar para você. Até a hora que você vai entender que você está errado e não eu. Amados, tem um ditado popular que diz que água tanto bate até que fura, né? Na pedra. E eu insisto nisso, irmãos, eu insisto. Tem pessoas que há 2 anos atrás, elas não se lembram, mas eu lembro. Entravam para mim na rádio, ouviam a gente pregar. Irmão, estou desesperado, estou morrendo, minha saúde não tem cura. E só aquilo, irmão, só coisa ruim, só coisa ruim. Irmão, vamos orar, irmão, vamos orar. Orava pela pessoa. Hoje, irmãos, você vai ver o perfil dessa pessoa, está convidando os outros e convidando os crentes para ir no pagode. E estava esses dias pedindo oração. Pesado, né, irmão? Difícil, né? Mas é assim que hoje está as igrejas, irmão. Está tudo misturado. As pessoas vão para a igreja para massagear o seu ego. Aí a palavra é dura, se levanta contra o pregador. Meu amado, não adianta falar mal do cantor, não adianta falar mal do pregador, não adianta falar mal da igreja. Isso não vai adiantar nada. Isso só vai encher o ouvido dos outros, meu amado. Coloca o teu joelho no chão de madrugada e fala com Deus. É muito melhor do que você falar da vida do irmão. As igrejas estão tudo assim, irmão, está tudo misturado. Está tudo misturado. O mundo está dentro da igreja, a igreja está no mundo. Está tudo misturado. Mas a palavra de Deus é clara. Aquele que permanecer até o fim. A palavra de Deus mostra que aquele que está sujo, que está no pecado, que se lameie isso logo de uma vez. Mas aquele que quer ser santo, que se purifique cada dia mais. Nós temos que procurar o que é a santidade, irmãos. Aquilo está errado. É seta do diabo. Sai fora. Paulo mandava carta para todas as igrejas. E ele pegava o problema de uma e mostrava para outra. Não seja igual a essa. Não faça o que aquela igreja está fazendo. E ainda colocava o nome. Mostrei para o irmão aqui. Colocava o nome. Não faça como Fileto. Não faça o que ele fez em Éfeso. Faça diferente. Seja a diferença. Mesmo que isso custe a tua vida. Mesmo que isso custe a igreja estar vazia. Pregue a verdade. Porque é Deus quem faz a diferença. É Ele que faz o resto. Não interessa, amados, o que os outros pensam, o que os outros olham.
Sejam imitadores de Cristo, amados. Sejam imitadores do Senhor. Olhe para o teu pastor e veja Cristo nele. E faça aquilo que o teu pastor faria. Porque o teu pastor é o ouvido mais próximo do Senhor. Eu sinto uma presença de Deus tremenda quando os irmãos sobem aqui. Principalmente o irmão Paulo, o irmão e o presbítero Denis, quando abre o microfone e começa a pregar, irmãos. Eu sinto a presença de Deus tremenda e eu sei que não é fácil. Porque quanto mais a gente prega, mais a gente fala, mais o povo vai embora. Sabe por quê, irmão? Não está preparado para ouvir. Ainda não se converteu. Desceu as águas, mas ainda é velha criatura. O mundo ainda está aprisionando aquela pessoa. Ela não consegue largar o pecado. Então é mais fácil ela ir para um outro lugar que ninguém conhece a vida dela, do que ela permanecer em Deus e confessar ao Senhor os seus pecados. Abram comigo Isaías 48. Aleluias. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Amados, dura a palavra. Mas para alguma coisa, irmão, você pode ter certeza, a palavra, ela sempre produz um resultado, meu amado. Pode não ser para nós aqui, pode ser para uma pessoa lá no Japão, mas ela vai produzir o resultado e nós vamos ver os frutos dessa mensagem, irmãos. Amados, eu amo palavra dura. Uma vez eu fui na igreja, o pastor desceu uma rajada. E no meio daquilo que ele falou, tudo aquilo ali, irmãos, eu falei assim, essa palavra não é para mim, mas no finalzinho, só porque eu falei que não era para mim, veio só uma assim, pum, pegou onde eu estava, errado. Aí eu falei, obrigado, Senhor, realmente o Senhor estava ouvindo o que eu reclamei. Então, irmãos, a palavra sempre vai produzir um efeito na nossa vida. Você vai sair daqui hoje com essa mensagem na tua cabeça. Você não vai deixar a seta do diabo tirar essa palavra da tua cabeça. Você vai servir a Deus como um soldado de Cristo Jesus. Um soldado fiel. Aquele que não tem o porquê de se envergonhar do Evangelho. Aquele que fala assim, eu sou crente. E vou continuar sendo crente, independente do que os outros pensam. Pode falar o que quiser, não me interessa. Eu vou continuar pregando a palavra. Isaías 48 diz assim, ouve isso, ó casa de Jacó, que vós chamais pelo nome de Israel, e saístes da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade e nem em justiça. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías. Que muitas vezes as pessoas vêm na igreja, confessa ali, Senhor me perdoa, fiz errado. Mas a mente dela está no mundo, irmão, não tem, é só ali, ó, é só para inglês ver. Aquilo ali, irmãos, é só de aparência. Eu não fui chamado, irmãos, de onde eu estava no mundo, com uma vida prazerosa, para viver de aparência. Ou eu sou crente, ou eu não sou. Aleluia. É melhor ser quadrado, irmãos, e ir para o céu, do que ser redondo e ir para o inferno. Melhor ser duro e Deus aceitar, do que você ser manso, massagear o ego e ir para o inferno, irmão. Aceitar as coisas erradas, eu vou passar a mão nele, não posso perder esse irmão. Esse irmão é uma bênção. É uma bênção, irmãos. As igrejas estão assim, é uma bênção. Só olham para a bênção, mas não olham para a salvação da igreja. O que interessa para nós quando nós pregamos aqui, amado, não é o financeiro. O dízimo é uma obrigação. A oferta move o coração de Deus e te aproxima muito mais da bênção. Quando você oferta, você quebra cadeias. O dízimo é uma obrigação, porque se você não devolver o dízimo, o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor e mais o quarteto inteiro vai entrar e vai detonar a tua casa. A oferta não. Quando você oferta, irmão, você faz crescer a palavra de Deus. Você faz com que portas continuem abertas e não são envergonhadas pelo diabo. Você agrada a Deus. Essa é a oferta. Muitos irmãos preferem massagear o ego e abrir 30 do que ficar com uma ali pregando a verdade. Dureza. Fala para a igreja ali, e a igreja recebe, aí perde um irmão, aí sai. Irmão, essa é a igreja de Jesus, é o corpo. Nós somos a unidade de Cristo na terra. Quando nós se unimos e começamos a fazer ali, igual formiguinhas, cada um carrega um pouquinho, nós conseguimos conquistar o objetivo.
A igreja não é igreja sem o louvor. A igreja não é igreja sem o pastor. A igreja não é a igreja sem o diácono na porta. A igreja não é igreja sem o ministério das crianças, das irmãs. Tudo isso constitui para uma só coisa: uma unidade em Cristo Jesus. Nós somos todos iguais, irmãos. Não temos diferença para Cristo. Jesus não olha a aparência, Ele olha o coração. E aquele que vive em santidade é santo, como Deus é santo. Vivemos um só. Temos que ser iguais. Todos o mesmo amor, todos o mesmo carinho. Como a palavra de Deus diz. Aleluia. Há um só batismo, há um só Deus, há um só Espírito. Temos que ser, irmãos, o corpo de Deus. Representação de Deus aqui na terra. Abrir a boca e pregar a sua palavra. E deixar Cristo ser o cabeça e conduzir o seu rebanho. Com a maestria, com a sabedoria que só Ele tem. Nós homens somos falhos. Mas Deus não falha. Jesus não falhou, Jesus não pecou. A palavra do Senhor diz que como um cordeiro mudo, Ele foi levado ao matadouro. Não abriu a boca. Como uma ovelha Ele foi tosquiado. Sem sequer murmurou, irmãos. Por quê? Ele sabia onde Ele tinha que chegar. E Ele tinha que chegar ali como um cordeiro puro, santo e perfeito, agradável a Deus, para um sacrifício perfeito, pela minha e pela tua vida. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Pega a sua Bíblia. Aleluias. Oh Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Abram comigo a palavra do Senhor em Filipenses. Capítulo de número 1, verso de número 27. A palavra do Senhor diz que mesmo juntos, nós teremos muitas lutas. Mas a nossa luta não é contra a carne. E nem contra o sangue. É contra os principados e potestades, hostes malignas do inferno, que o tempo todo tentam te levar para o inferno, tentam te levar para o pecado, te afastar da presença de Deus. Essa é a nossa luta, é contra Satanás e os seus demônios, que tem enchido a mente das pessoas de apostasia. Nesses últimos dias só se falam de maldições, mas não fala que Cristo está voltando. Fala que o mundo vai acabar em 21 de dezembro, que os maias tinham razão, mas que a morte de Jesus não tinha fundamento. Mas eu digo uma coisa para você, meu amado. A morte de Jesus parou o calendário mundial. E não há calendário maia nenhum que vai fazer isso mudar. Você vive uma era pós-Cristo. E antes teve a era antes de Cristo. Você não ouve falar que tinha antes de Buda e pós-Buda. Você não ouve falar que tem antes de Maomé e depois de Maomé. Mas você ouve falar que tem antes de Cristo e depois de Cristo. Porque antes de Cristo a terra era uma. Após Cristo o planeta ficou outro. Antes de Cristo se pregava a vinda de Jesus. Depois de Cristo se pregou a morte, a crucificação e a ressurreição de Cristo. E a sua ascendência na terra. Nos usando a cada dia para pregar o seu evangelho e mostrar que Ele está aqui ao nosso meio. Glórias a Deus. Aleluias. Filipenses, capítulo de número 1, verso 27 diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo, versos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros prova de salvação, e isso é da parte de Deus. Aleluia! Porque vós foi concedidos a graça que padecerdes por Cristo, e não somente credes nele, pois tendes o mesmo combate em que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo diz ali que todo esse levante que nós temos é para que nós venhamos a defender a fé evangélica. Como eu disse, amado, se abrirmos mão disso, Deus vai usar outro e você vai ficar de lado. E quando você sai da presença de Deus, você está na presença do diabo.
E quando você está na presença de Deus, você faz parte do Evangelho de Cristo. Você faz parte do exército do Senhor. Você faz parte de um exército que não para de crescer. Aquele que crê sem ver. Aquele que acredita na salvação. Aquele que vive pela fé e é justificado por Deus. Os seus atos é justificado pelo Senhor. Tudo aquilo que os outros fazem aí fora, irmãos, eles estão juntando isso tudo para perdição, não adianta nada, estão perdendo tempo. Mas aquele que está na presença de Deus, esse não está perdendo tempo, esse está ganhando a vida eterna. Glórias a Deus, aleluias. Paulo continua aqui explicando o firme fundamento da fé, o porquê de continuar firme. Paulo estava sofrendo, prestes a ser eliminado da face da terra, mas ele estava tranquilo, porque aquele que espera no Senhor, ele vive em paz. Aleluia. Amados, eu vivi uma vida tribulosa, dormia com 38 debaixo do meu travesseiro, irmãos, já contei meu testemunho aqui, dormia com ele ali engatilhado, eu não podia ouvir um gato arranhando o telhado, que eu já saía para ver se tinha alguém querendo entrar na minha casa. O irmão viu, a minha casa tem um circuito, o mesmo circuito que tem aqui de alarme, minha casa tem também, irmãos. Mas numa casa, irmão, para que pôr isso, né? Irmãos, eu tinha medo de perder tudo que eu tinha. Hoje, amados, o alarme está lá, criando poeira. Juntado lá. Já tirei a bateria dele, já usei para outra coisa. Já cortei o fio que estava incomodando ali. Não me interessa mais, porque o meu alarme é o Senhor. Quem me protege é o Espírito Santo de Deus. Não adianta guardar a casa. Não adianta vigiar. Se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela, irmãos. Dormir armado ali, ninguém vai me roubar. Quem eu menos esperei entrou na minha casa, a polícia, irmãos. Aquele que tinha que me proteger entrou na minha casa para me matar. Mas Deus era na minha vida. Deus era na minha vida e me livrou. Como Paulo disse, até aqui me sustentou o Senhor. Eu fui livre pelas mãos do Senhor. Tudo é permissão de Deus, irmãos. Se amanhã um de nós não estivermos mais aqui, permissão de Deus, irmão, está salvo. Ouviu a palavra, aceitou a exortação, aceitou a repreensão. Viveu pela fé, acreditou, o Senhor foi lá e guardou. No momento certo, irmãos, vamos estar diante do tribunal dos justos, amado. Olhando para aquele que te zombava, aquele que não acreditava. Vai olhar para você e falar assim, olha ele lá, um vai olhar para a cara do outro. A nossa vida inteira vai passar lá, irmão, ó, tudo. Vão ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Aleluia. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, amados. Para finalizar aqui, irmãos, abram comigo a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Amados, é Deus falando, irmãos. Eu não li a palavra de Deus hoje. Amados, eu não li, amados. Cheguei aqui, abri, esperei Deus me dar o tema certo. Já estava no meu coração a palavra. E Deus falou assim, filho, abra a tua boca e fala. Mesmo que doa, eu vou falar. A minha igreja precisa ouvir. Os meus servos precisam ouvir. Tem pessoas do outro lado do mundo precisando ouvir que a santidade está saindo da igreja. Mas precisam continuar firme e forte. Porque o Senhor está voltando, irmãos. O Senhor está voltando, os dias estão próximos. Não adianta falar que o mundo vai acabar em dezembro, que não vai acabar, irmãos. Nós vamos estar aqui congregando, dando risada, comemorando um com o outro, irmãos. E não vai acontecer nada, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que ninguém sabe nem a hora e nem o dia que há de vir o nosso Senhor. Pode ser amanhã, 21 de dezembro, nem chega. Esse culto pode nem terminar e amanhã também pode não chegar. Amados, é só Deus, só cabe ao Senhor. Os mistérios de Deus, amados, não cabe a ninguém entender. Deus usa em profecia e em revelação aquele que Ele quer. Ele não sai usando aí Nostradamus, Maomé, não, irmãos. Ele usa aquele que está firmado na palavra. Deus nunca vai usar o ímpio para pregar a palavra para você. Mas se Deus quiser, irmão, Deus usa até a mula para falar que você está errado. Aleluias. A palavra do Senhor diz aqui em 1 Coríntios 12, verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo.
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, e nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Até aqui. Os irmãos entenderam até aqui a mensagem, irmãos? Nós somos um só, meus amados. Nós somos um só. Grande mandamento para nos unir a cada dia mais. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. De todo o teu entendimento. De toda a tua alma, irmãos. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Aleluias. Amados, nós juntos somos um exército, somos um batalhão de Deus. Usado por Deus quando damos lugar ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um faça a tua parte. Aquele que tem que louvar, louve. Aquele que quer louvar, faça por merecer. Aquele que quer dirigir um culto, faça por merecer. Mostre a utilidade que você tem. Deus tem um chamado diferente na vida de cada um, irmãos. Eu jamais imaginei que eu estaria num púlpito pregando a palavra de Deus, irmãos. Eu queria louvar, não deu certo. Eu queria ficar na mesa de som, não dá certo. Deus me chama para a palavra, Deus me chama para a palavra. Eu queria fazer aquilo, não tem jeito, irmãos. É aquilo que Deus quer que a gente faça. Quando nós nos unimos, irmãos, e cada um faz a tua parte, como eu disse, como as formigas fazem, pode ter certeza, irmãos. O inverno, o verão, a primavera e o outono será repleta de bênçãos, amados. Me alegrou meu coração no feriado quando estávamos ali, naquele sítio. Que bênção, irmãos, que bênção. Foi a primeira vez que eu me reuni com os irmãos assim num retiro de um dia. Eu creio que um dia será mais. Mas, irmãos, eu pude ver ali o que é amor, irmãos. Um se alegrando com o outro. Na água gelada, todo mundo pulando na água gelada inteira, mas está todo mundo junto. Está todo mundo alegre. Ninguém desrespeitou a ninguém. Todo mundo ali entendendo, um entendendo o lado do outro. Todo mundo junto, na maior alegria. Se fartando ali das bênçãos de Deus. Sobrou. Não é verdade, irmão? Sobrou. Todo mundo se alegrou junto. No final ainda teve o aniversário do irmão ali. Que bênção, tinha mais bolo ainda. Eu achei que o bolo era só no começo, tinha mais bolo no final. Irmãos, que bênção de Deus. Isso é, irmãos, comunhão. Isso é unidade. Isso é união. É viver junto. É amar ao próximo do mesmo jeito que a gente se ama. E estar alegre junto com os irmãos, isso não tem preço, irmãos. Não tem preço. O mundo aí fora está procurando. Aonde está a alegria? Né? Todo o dinheiro do mundo não consegue comprar. Você vê aí os artistas, você vê aí tudo se matando. Não adianta ter todo o dinheiro do mundo se você não consegue comprar a salvação. Adianta ter todo o dinheiro do mundo? Não adianta. A melhor coisa do mundo, irmãos, é fazer a vontade de Deus. E isso não tem preço. Quando nós amamos uns aos outros, nós estamos fazendo o que agrada a Deus. Amém, meus amados? Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a igreja ricamente. E continue firmes, irmãos. Continue firme. Palavra dura? É, mas é bom. Sabe por quê, irmão? Porque o trilho, para conseguir segurar o peso do trem, ele tem que ser forte. Porque se ele fosse de madeira, o trem descarrilhava. Então, para carregar esse peso, esse fardo que Deus nos dá, e depois ele tira, fica leve. Hoje eu estava passando por um túnel, vou falar bem breve para os irmãos. Passando por um túnel ali no Pira, em cima passa o trem, né? Aí minha irmã estava comigo, ela disse assim, nós estamos passando bem na hora que está passando o trem. Poxa, você não podia esperar o trem passar para a gente passar?
Irmãos, o trem passa numa velocidade tão grande que o peso dele, aquele fardo que ele tem, o trilho nem sente. Aquele peso ali nem sente. Imagina aquelas toneladas em cima daquela viga. Se ele parasse ali, aquilo tinha que afundar, irmãos. Não afunda. E quando o trem está passando, aquilo fica leve. Do mesmo jeito é o fardo do Senhor. Quando nós estamos ali firme e forte, o Senhor ele tira todo aquele peso da nossa vida. E a gente flutua. A gente fica ali agradável. É gostoso. Não é assim? Mas quando a gente cai no pecado, irmãos, o negócio é feio. Parece que a gente vai morrer. Carregado. Fiquei com gripe, parecia que eu ia morrer, irmão Paulo. Eu não respirava, irmão, faltava ar. Parecia que eu ia morrer. Mas o Senhor me sustentou. Até aqui o Senhor me sustentou. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade.